Olá, queridas almas, tudo bem? Eu sou Mayara Pacini e hoje venho aqui falar de um assunto que me causa muito entusiasmo, que é o sagrado feminino e o sagrado masculino. Energia masculina, energia feminina, enfim, eu trago aqui um tema que é de altíssimo aprofundamento, meu, tema de muito estudo, de muita conexão, mas também principalmente pelo momento que a gente tem vivido como sociedade, eu senti no meu coração de compartilhar todo esse meu conhecimento e sabedoria que tenho adquirido nesses anos de estudo no assunto. Obviamente, é longe de falar que isso é verdade absoluta, mas é o que faz sentido pra mim, é o que faz meu coração vibrar, inclusive em entusiasmo e felicidade para trazer esse assunto pra vocês. Então, se fizer sentido pra você também, se ressoar, se vibrar teu coração, se alguma coisa clicar, algum insight vir, é porque também muito provavelmente é a tua verdade. Antes de começar a falar sobre conceitos de energia masculina e feminina, eu acho muito importante a gente voltar um pouquinho para trás sobre o conceito das 7 leis universais. Eu não vou me aprofundar nesse tema, inclusive eu vou indicar uma pessoa que fala com muita propriedade sobre o assunto, que é a filósofa Lucilena Galvão. A Lucilena, ela tem livros, inclusive, sobre o Kybalion e todas as leis herméticas, mas aqui eu vou me ater, e inclusive eu vou deixar o contato, a indicação, o nome dela aqui, para vocês procurarem, caso não conheçam, acho que muitos de vocês devem conhecer, mas ela é um ser iluminado para traduzir pra gente em linguagem mais contemporânea tudo que Hermes deixou de legado. E hoje eu vou me ater em duas dessas 7 leis, que é a da polaridade e a outra de gênero, para explicar o conceito que eu concluí em relação a essas duas energias, masculina e feminina. Tudo no universo, para o Kybalion, inclusive um paralelo ali na Cabala do judaísmo, que é uma tradição judaica, mais mística, muito antiga também, que trazem o conceito de que tudo tem 2 polos. Que toda fonte, para chegar nessa fonte, tem esses 2 polos. E tudo é duplo, tá? Esse é um conceito que eu gostaria que vocês guardassem. O segundo conceito é que tudo feminino e masculino coexistem também. Inclusive, puxa um pouco até dessa própria polaridade. Mas tudo, isso não quer dizer em relação a sexo. Isso quer dizer em relação à criação. E tudo é igual. Isso é muito interessante de interpretar. Dadas essas duas leis, quando eu me coloco criticando tudo que eu aprendi em relação ao Deus, que para mim sempre foi vinculado com muita crença do cristianismo, muita crença da Igreja Católica, trazendo Deus como uma figura masculina, um homem, né, de barba, trazendo como figura masculina. Logo, desde muito nova, eu comecei a questionar muito, inclusive, a figura da Maria dentro da igreja, dentro da religiosidade, enfim. E nunca me fez muito sentido. E quando eu comecei a estudar, principalmente essas 7 leis, logo que existe uma polaridade, tudo existe feminino e masculino, para mim, inclusive, essa fonte primordial, que inclusive fez tudo o que há, ela também tem essas 2 polaridades, inclusive para que haja essa criação. Para que haja essa criação, existe o lado feminino, energia feminina, e energia masculina, provinda dessa fonte criadora, que muitos interpretam como Deus. Ou seja, Deus ele tem um viés deusa e outro Deus. Para que haja a criação do todo, inclusive desse universo, inclusive do ser humano e de todos os seres que habitam o que há. Dado isso, para mim, me explicou e me aquietou em relação a essa fonte primordial, né, de entender que para que haja, né, essa existência nossa aqui e muitas outras, precisa sim de uma energia diferente para que haja vida, e diferente que eu digo, de polos diferentes. Isso aqui eu gostaria de colocar um disclaimer muito assim, letras garrafais, que não é gênero, gente. Não é sexo, não é mulher e não é homem. É que, obviamente, dentro dessa existência física aqui, nós temos a expressão do feminino, né, da energia feminina materializada na mulher e a expressão da energia masculina, né, manifestada no homem. Assim como Deus, a gente também, né, aliás, a Bíblia fala sobre isso, que nós fomos criados em semelhança a Deus, iguais a Deus. Ou seja, nós também temos um lado feminino, um lado masculino, yin e yang, homens e mulheres. O principal arquétipo, para mim, do feminino é a natureza, é Gaia, é Pachamama, Mãe Terra, e a Lua, né? Essas 2 representatividades, ou seja, o que é? Os 2 modelos da energia feminina. O modelo da energia masculina, ou seja, o arquétipo da energia masculina é o Sol. Ou seja, o que isso traz para mim? Existe
o lado, de novo, voltando ao conceito do polo, o lado positivo, que é o lado masculino, dessa energia masculina, que é o ativo, é o semeador. O sol tem a luz que ilumina a lua. A lua é o polo feminino, é o polo negativo, aquele que recebe, aquele que gera. De novo, não existe melhor, pior nesse conceito. Existem polaridades diferentes, inclusive da mesma coisa. Porque se a gente parar pra pensar, Deus é Deus, a fonte primordial que eu prefiro na minha interpretação. Ela é uma coisa única, mas dentro dela tem um lado positivo, o lado positivo que é o masculino e o lado negativo que é o feminino, tá? Então não existe hierarquia sobre isso, tá? Existe uma coisa sendo duas dentro dela, tá? E sendo a lua o arquétipo um dos principais arquétipos da energia feminina, pra mim, eu consigo explicar, inclusive, a ciclicidade. Muita gente fala sobre isso no Sagrado Feminino, nesse movimento do Sagrado Feminino, sobre a ciclicidade da mulher, o quanto a gente tá alinhado com a menstruação e a lua, como somos seres que não estamos no mesmo platô, né? Ou seja, no mesmo humor, no mesmo jeito, a gente é muito cíclica, extremamente cíclica. A natureza, idem, existem estações do ano, existe chuva, existe manifestação da natureza para que seja sustentada a vida aqui. Dado isso, para mim, eu não deixo exclusivo aqui essa ciclicidade para a mulher, porque, de novo, o homem também possui energia feminina dentro dele. Dentro desses arquétipos existem várias tradições ancestrais, sabedorias, enfim, que traziam muitas deusas, muitos deuses com suas fortalezas e assim vai para trazer essa representatividade do feminino nessa luz, nesse divino, e do masculino também, de deuses, para trazer esse arquétipo, ou seja, esses modelos de fortalezas masculinas, tá, gente? Então é super importante mostrar que esses deuses e essas deusas, eles trazem essas fortalezas que são grandes virtudes, que são modelos e arquétipos do que é essa força feminina e masculina. Eu acho super importante e, sobretudo, que eu sempre tive muita dúvida, tá? Eu consegui identificar que existe feminino, existe masculino, tá? Mas o que é feminino? O que é masculino? Porque a sociedade, ela se moldou de um jeito tão desequilibrado em relação a essas energias que a gente não consegue identificar quais são essas virtudes femininas e masculinas, né? E que momento, né, que a gente tá da nossa vida que estamos mais conectados no nosso lado na energia feminina, que momentos que a gente tá no masculino, enfim. Eu sempre tive muita dúvida de como manifestava isso na minha rotina, propriamente dita. Existia até um conceito, e aí, obviamente, um pouco mais pra frente eu vou falar um pouco sobre isso, um conceito dessa fragilidade da mulher, de ser domesticada, submissa do homem. Eu falava, gente, então eu vou ser muito mais energia masculina do que a feminina, porque a feminina não condiz com o que eu quero ser da minha vida. E aí eu falei, não, deixa eu olhar e pesquisar profundamente o que são essas energias, o que são essas virtudes do feminino, né? O que faz sentido eu aflorar dentro de mim, porque algo dentro de mim sempre disse que o feminino precisava ser aflorado. Pra mim se manifestou de diversas formas, mas eu sentia que eu precisava me reconectar com o meu lado mulher. Eu tava muito ativa num lado mais masculino. Isso foi intuitivamente quando eu exercia, eu sou engenheira mecânica de formação, exercia essa profissão. E pra mim esse lado masculino analítico sempre foi muito mais presente. Então era muito complexo pra mim, inclusive, entender o meu corpo e o meu coração falando, olha pro teu feminino, olha pro teu feminino. Eu falei, gente, o que é esse feminino? Fazia anos que eu não menstruava. Eu tava completamente desconexa e algo dentro de mim falava, cadê a mulher? Cadê a mulher dentro de você? Meu marido, inclusive, foi um dos responsáveis para me ajudar nesse processo de reconexão, tá? Aqui, eu vou ler para vocês o que são as virtudes da deusa e o que são as virtudes do deus. Lembrando, gente, assim como eu já disse anteriormente, existe tudo que existe polaridade. Ou seja, inclusive a virtude, tá? As virtudes, ela tem o lado que a gente conhece como luz e o lado que a gente conhece como sombra. De novo, vou usar nós, seres humanos, como exemplo disso. Eu tenho um lado extremamente positivo, iluminado, né? Eu sou uma pessoa, por exemplo, muito criativa. Mas em contrapartida, eu posso ter o lado sombra de outras virtudes. Porque eu não me aflorei, não iluminei aquilo ainda, tá? Então, tudo tem essa polaridade. É melhor ou pior? Sombra é pior? Não. A sombra tem muita valia, inclusive. Pra gente enxergar a luz que a gente tem, a gente precisa da sombra. A gente precisa iluminar aquela sombra para que haja luz. E isso é o grande
da questão dessa existência, inclusive, tá? Então eu não quero trazer como algo ruim e algo bom, eu quero trazer os dois polos, ok? Primeira virtude, nutrição e cuidado da mulher, do feminino, né? Essa virtude do lado sombra, dependência emocional. A segunda, intuição, lado sombra, manipulação. Lado luz, criatividade, criação. Lado sombra, autossacrifício excessivo. A quarta, transformação, ciclicidade. Lado sombra, fuga da realidade. Quinta, compaixão e empatia. Lado sombra, ciúme e validade. Sexta, sabedoria ancestral. Lado sombra, vitimização. Essas são as principais virtudes na minha interpretação de tudo que eu li, tá? Obviamente tem o gestar aqui dentro, obviamente tem tudo o lado, né, que a mulher é um portal da vida, nessa existência. Somos realmente o único portal possível nessa existência, ao lado feminino, né, no lado de gênero feminino. Agora eu vou ler do lado Deus, né, dessa energia masculina da fonte primordial. E nossa também, inclusive. Primeira virtude, força e poder. Essa virtude do outro polo, autoritarismo. Segundo, justiça e verdade. Outra polaridade, lado sombra, rigidez moral. Terceira, sabedoria. Lado sombra, desconexão emocional. Quarta, criador. Do lado prosperidade, é o sustentador. Lado sombra, desumanização. Quinto, visão e propósito. Lado sombra, obsessão pelo controle. Sexto, liberdade e autonomia. Lado sombra é o isolamento. Aqui a gente consegue, inclusive, pegar um gancho que eu acho muito, muito importante da gente falar, né? Como as coisas foram levadas para a sociedade, né? Como a gente interpretou isso conforme os séculos e anos, né? As mulheres, em muitos séculos atrás, né? Eram deusas, grandes deusas com um poder gigantesco, porque a gente trazia vida aqui. E a gente é, de novo, a expressão manifestada dessa energia na fisicalidade. Inclusive, aí, colocando, né, conceitos mais multidimensionais, ou seja, né, fora do planeta Terra, fora dessa dimensão aqui, que os seres, eles não têm gênero, eles são os dois, assim como a fonte primordial, eles não têm gênero, eles têm o feminino e o masculino dentro deles de uma forma tão manifestada que não há necessidade de sexo, inclusive, tá? Mas enfim, aqui no planeta, né, durante séculos, a gente foi interpretando essas duas energias de uma forma deturpada, de uma forma pejorativa, principalmente para a energia feminina. A gente foi levando isso de uma forma não equilibrada. A gente foi olhando a sombra disso, inclusive satirizando, né? Hoje em dia a gente satiriza muito, melhoramos como sociedade, mas a gente satiriza muito esse lado sombra da mulher como sendo esse lado sombra apenas, né? Para que haja distanciamento do nosso feminino. Por que isso existiu, ao meu ver, tá? Como sociedade. Se eu olhar, e quando eu olho, né, tudo que eu estudei, o ser, né, não foi o único, tiveram outros que tiveram passagem aqui na fisicalidade, né, no planeta, que vieram equilibrados e conseguiram desenvolver esse equilíbrio aqui de forma muito poderosa. Para mim, o exemplo disso é Jesus. Jesus, ele tinha as virtudes do lado luz, da energia feminina, muito aprimorados, e da masculina, inclusive. Ele tinha todo esse lado de nutrição, de compaixão, de empatia, de trazer para si, de transformar, de entender que tinha momentos que ele precisava se recolher, agora eu preciso manifestar. Ele respeitava, ele tinha uma sabedoria ancestral muito grande, inclusive, a gente sabe disso, quando a gente olha em livros que não foram publicados na Bíblia tradicional, né, que são mais do ocultismo, mas a gente também consegue identificar isso no dia de hoje. Ele tinha isso muito aflorado e muito bem do lado luz. Quando a gente olha do lado Deus, ou seja, na energia masculina dele, também altamente equilibrado. Ou seja, ele era um ser ativo, um semeador e um ser altamente receptivo, né? Do lado gerador. Ele, para mim, foi o ser humano que foi perfeito em relação a esse equilíbrio. Quando a gente olha Jesus Cristo e todo o poder que ele teve, porque ele era equilibrado nesse sentido, né? Imagina a gente conseguir entender os vieses, né, de Jesus e ser espelho, né, ele como um exemplo desse equilíbrio dessas duas energias. Existe um poder muito grande nisso. E como quando há muito poder,
Quem não deseja que haja poder nas mãos de todos igualmente, olha para aquilo e, opa, eu vou deturpar, eu vou tirar esse poder, porque dentro desse equilíbrio há muita conexão, há muita manifestação, né? Muita mudança de realidade. Então, mitigando esse poder, né, esse equilíbrio, você tira da população, né, um grande conhecimento. O que para mim fizeram? Aí a minha interpretação, existia uma certa fragilidade do lado feminino, que é esse de receber, ele recebe mais, ele é mais, ele serve mais, vamos dizer assim, do lado positivo, tá, gente? Não do lado serviçal, mas do lado de serventia, ele nutre, ele tem cuidado, ele também tem um certo misticismo, que é essa intuição, essa sabedoria que a gente não tem ciência comprovando, né? É um lado mais frágil para mim, mas no sentido de deturpar, e não que seja, gente. Aliás, é uma força absurda, né, a energia feminina. Mas houve essa deturpação, inclusive se a gente vê nos dias de hoje, o quanto, aí eu vou ler um lado sombra aqui, que pelo menos eu escutei durante a minha vida inteira, que é a rivalidade de mulher, né? Eu não quero trabalhar com aquela ali, porque aquela ali vai roubar meu marido. Eu não vou ser amiga daquela, porque aquela ali vai, né, aí traz ciúmes, aí traz não sei o quê. E isso, a imagem que os homens também trazem de mulher, é que mulher faz picuinha entre elas, mulher não pode trabalhar com mulher. E a gente começa a colocar dentro da nossa realidade cotidiana o quanto foi. Mulher é dependente emocionalmente do homem. Mulher é dependente de outras mulheres, dependente da mãe. E assim vai. A mulher é manipuladora. O quanto mulher é vítima. Nossa, gente, quanto a gente ouve isso, né? E aí você vai vendo, inclusive em comportamentos de várias mulheres também, né? Trazendo isso, mas de novo, isso é energia, é que a gente acabou deturpando a mulher com esse foco das virtudes do feminino, do lado sombra, através da mulher, porque é a expressão, né, manifestada da energia aqui. Enfim, e a gente vai vendo que existem poucos, pra mim, que hoje tá mais evidente, que a gente vai ter um pouquinho mais pra frente, né? Existe um poder que tem como objetivo mitigar o poder da grande população, para que não haja essa evolução e essa manifestação de poder que Jesus, inclusive, teve na Terra. Então, vamos tirar isso aqui deles. E colocar, né, no feudalismo. Aí eu não vou falar de tempos históricos, a gente pode, inclusive, eu posso gravar mais pra frente sobre isso, mas eu não vou me ater à história aqui, mas vou dar um exemplo do feudalismo, por exemplo. O que fizeram com as mulheres foi mulheres que trabalhavam, principalmente, que tinham essa energia feminina muito aflorada, que trabalhavam com ervas, com medicina alternativa, com tratamentos de cura sutis, e faziam rituais femininos com a menstruação, eram bruxas. E homens que trabalhavam, alquimistas, que trabalhavam com ervas, inclusive, também foram mortos. Então aqui, de novo, não é sobre gênero, é sobre energia. Existem homens com energia feminina extremamente equilibrada. Existiam, inclusive. Então, é trazer esse conceito historicamente do motivo, né, que eu entendi sobre retirar esse poder, esse equilíbrio de nós seres humanos. Isso, pra mim, um dos principais reflexos disso na atualidade é o jeito que a gente trata a natureza. A natureza, ela é um grande arquétipo do feminino, da energia feminina. A natureza, se a gente olhar para ela nos nutre, ela cuida da gente, ela traz uma sabedoria ancestral divina. E o que a sociedade faz com a natureza hoje em dia? Mata. A natureza está aqui para me servir, e de um jeito não amoroso, de um jeito dominador, domesticador em relação à natureza, em relação a animais, em relação a tudo que permeia a natureza. A gente olha a natureza realmente como somos superiores a ela. E aquilo reflete em como a gente não respeita os ciclos da natureza, não respeita quando um fruto nasce, a gente vai lá e coloca agrotóxico, a gente faz de tudo, né, na natureza para que ela haja de acordo com o que a gente deseja. Quantas vezes a gente mesmo, eu quero parque show, essas coisas, mas a gente esquece que existe uma motivação natural e divina para que respeite, né, os fluxos divinos. E a perfeição é exatamente isso, né? Esses ciclos são perfeitos. Há momentos, o inverno é para se recolher, as plantas refletem isso também. Enfim, existe uma ciclicidade, e aí é um mar de assunto para abordar aqui, que eu também não vou aprofundar muito, mas existe na natureza um mar de misticismos e explicações desse feminino, mas que, se a gente olhar como homem, aí, de maneira geral, sociedade, como sociedade olha a natureza como uma serviçal. Ela tá aqui inferior a mim, eu vou fazer dela o que eu bem entender, porque eu sou inteligente, e ela não. Então a gente coloca esse feminino também na natureza.
representando na natureza, tá? E aí reflete, inclusive na lua, nos nossos ciclos menstruais, quantas mulheres, eu me incluo nessa, né? A gente acabou, enfim, por várias questões, né? Tomando remédio pra não menstruar. Ah, eu tenho TPM, ah, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu não gosto quando eu tô assim, eu não gosto quando eu tô assado. Por quê? Ao meu ver, porque o modelo de sociedade atual faz com que a gente seja altamente produtivo o tempo todo. Eu preciso ser ativo o tempo todo. Qual é a energia ativa masculina? A nossa energia analítica, né? Que todas as virtudes que eu comentei aqui é essa da produção extrema. A gente precisa ganhar dinheiro, a gente precisa sobreviver, pagar conta. Que é essa questão de sociedade que a gente chama de Matrix, que é essa realidade que, na verdade, fizeram com que a gente acreditasse que tem que ser assim. Né, não respeitando os nossos ciclos, não respeitando que somos seres sazonais, né? Então, sermos esses seres altamente performáticos e imediatistas é uma energia masculina completamente desbalanceada. E aí, obviamente, isso reflete num desequilíbrio como sociedade, como um todo das duas energias, tá, gente? Aí eu venho aqui, tem diversos distúrbios atualmente, a gente tem burnout, a gente tem depressão, a gente tem ansiedade, a gente tem diversos deles, não vou falar todos eles, mas existem muitos, que hoje são pessoas, né, somos pessoas que estamos desconexa completamente da natureza e de ciclos, e de respeito e de gentileza. Aí isso faz com que o nosso emocional, obviamente, vá pra ladeira abaixo. E aí a gente acaba tendo dependência emocional mesmo, a gente acaba tendo esse lado sombra dessas virtudes, das energias, muito aflorados, vamos dizer assim, né? Tem um mito, que na verdade para mim não é mito, mas existe um conceito de que Adão, uma tradição de que Adão, Eva não foi a primeira esposa de Adão, Lilith foi a primeira esposa, que não aceitou ser submissa a Adão e ela se separou de Adão, e aí que Eva entra na vida de Adão. E Lilith, após a separação, ela se recolhe, ela vai viver em uma caverna, enfim. E ela foi conhecida durante muito tempo, né, como demônio, né, que ela foi aflorar os demônios e assim vai. Mas, pra mim, e aí, obviamente, hoje existem muitas pessoas falando sobre isso, que Lilith, na verdade, ela foi encontrar com os próprios demônios. Que ela foi entender por que ela não aceitou ser submissa a Adão, já que ela era essa dualidade de Adão, né? Esse lado que era para ser igual, não de forma energeticamente igual, mas hierarquicamente igual, não é hierarquia, mas que estava aqui, né? Que não existia a necessidade dessa domesticação pelo lado de Adão, né? Que ela era igual a ele, que ela poderia ser, e não igual no sentido, de novo, de energia, ela não queria ter a energia de Adão, ela queria ser livre tanto quanto Adão. E é sobre liberdade, isso pra mim é esse lado da história contando sobre Lilith é incrível, assim, porque ela traz um conceito de que a mulher, expressão manifestada, ela pode ser livre, e ela vai ser livre para ser quem ela veio ser nessa existência, e não o que alguém espera que ela seja. Essa ruptura do padrão do que a mulher deve fazer, do que o homem deve fazer, o que a sociedade acha que aquele ser humano deve fazer. É uma ruptura disso, né? Chega de me domesticar, chega de falar o que eu tenho que fazer. Eu sou o que eu serei e vou ser o que eu desejo, o que eu almejo em alma ser, né? É quase que um grito da alma, né? Pra mim, a Lilith representa isso, é um grito da alma falando: eu vou enfrentar os meus próprios demônios, ou seja, as minhas próprias sombras, pra ser quem eu vim ser, o que minha alma desejou que eu fosse. E aí ela se conecta com ela, é uma história muito bonita, se alguém quiser ler a respeito, é Lilith, tá? A primeira esposa de Adão. É uma deusa Lilith, uma das deusas do sagrado feminino, um grande arquétipo, um grande modelo para nós, como humanidade. Mas enfim, o que isso aqui, para mim, representa principalmente? A nossa necessidade de olhar essas sombras, de olhar esses nossos lados que estão mais sombrios, com menos luz, olhar, e não com raiva, e não como varrer para baixo do tapete, não se silenciar. Olhar para essa sombra de uma maneira mais acolhedora, de falar: calma, você só precisa ser iluminada. Eu só preciso entender, me autoconhecer, entender meus traumas, o que me levou
para esse lado, né? Aqui eu me atenho, gente, eu não falo 100% das pessoas, mas eu falo quase todas as pessoas, e para mim todas as pessoas que estão em fisicalidade agora, estão tendo que lidar com as suas sombras, inclusive sombras que foram adquiridas nessa vida. Então, as pessoas sentem inveja, as pessoas sentem raiva, as pessoas, todo mundo. E não adianta mais a gente varrer para baixo do tapete. Não estamos mais em tempo de simplesmente ignorar as nossas sombras. Estamos em tempo de iluminar a nossa sombra, de olhar para a nossa sombra e ir entendendo por que ela está lá, acolhendo aquela sombra. E não aceitando que ela vai estar ali eternamente. Eu gosto da analogia de que somos grandes cebolas e que a gente vai tirando essas camadas que são as nossas limitações, que são as nossas crenças limitantes, que são as nossas sombras, para que a gente tenha capacidade e que entenda essa realidade como uma experiência. Experiência para que a gente ascensione. Experiências para que a gente tenha e atinja novos níveis conscienciais e vá para outros patamares. E não é só para nós, é como sociedade. Né, fazendo isso e propagando essa mensagem, né, inclusive para as pessoas que estão em esgotamento emocional, de olhar esse esgotamento emocional e entender de onde está vindo. Por que eu estou me sacrificando tanto para essa existência? Por que eu estou com tantos ciúmes? Por que eu estou com tanta inveja? Por que eu sou tão materialista, ligada nessa existência? Por que eu sou tão gananciosa? Reconhecer essas sombras fazem com que a gente acolha. E quando a gente coloca a energia masculina aí, ó, e aciona, né, ativa, fala assim, eu vou passar a entender e como eu vou fazer para mudar, e aí tem N ferramentas hoje em dia para se autoconhecer e transmutar iluminar essas sombras, aí tem diversas delas, mas é esse conceito da gente trazer, de ter essa consciência de que pra gente conseguir atingir novos níveis da escada, né, até pra gente sentir paz interior, que seja, né, para os mais céticos, a gente não precisa pensar em algo depois dessa vida, e não precisa pensar, é simplesmente, ou extra, né, essa vida, mas é pensar simplesmente na nossa paz interior. Para a gente ter paz interior, a gente precisa se desprender de muita coisa. E nesse desprendimento dessas sombras, né, a gente vai chegando mais perto da alma. O que isso quer dizer, né? Jung fala muito sobre isso, que é tudo que está acontecendo de ruim na nossa vida, ou tudo que está incomodando a gente, que sejam coisas mais sérias relacionadas à saúde, doença, assim vai, seja coisas mais simples, mas é um grito, é o jeito que a nossa alma se manifesta para mostrar pra gente o quão longe nós estamos da nossa essência, o quão longe as nossas ações, a nossa vida, como somos e como estamos manifestando nessa fisicalidade, está longe de quem a nossa alma deseja ser e ela veio para ser. Porque, gente, dado que fomos criados em imagem e semelhança de Deus, fomos criados em imagem e semelhança de Deus, somos Deus. Nós somos Deus. Jesus trouxe muito essa mensagem pra gente, de que todos somos centelhas divinas, todos somos pequenas partículas dessa fonte primordial. E se somos partículas dessa fonte primordial, temos um propósito único e vamos, inclusive, auxiliar na ascensão e no crescimento do todo e dessa fonte primordial. Que é difícil a gente entender o que precisa acontecer lá, porque é tão amoroso, é tão enorme, é tão que a gente não consegue compreender, mas dentro do que está aqui ao nosso redor, e que se somos parte dele, e se somos uma manifestação dele aqui nessa existência, a gente precisa, como ser único, fazer o que unicamente nós fizemos. Não tem absolutamente ninguém igual a ninguém nessa existência. Eu tenho gêmeos univitelinos, eles são geneticamente idênticos e eles são completamente diferentes. E eles tiveram vidas muito parecidas até agora. Mas eles são seres completamente distintos. Eu pego gêmeos univitelinos, que no caso são os meus filhos, mas isso, imagina pessoas que estão, né, ao redor do mundo. Eu trouxe para essa existência algo único e você que está me assistindo também trouxe algo único. E se trouxermos algo único, manifestando isso através da nossa alma, e aí eu falei logo no início que eu vou gravar um assunto que me causa muito entusiasmo. Entusiasmo é um jeito da nossa alma falar pra gente, é isso, vai, que tá dando certo, é esse o seu caminho. E não é entusiasmo prazer, gente. Existe uma discrepância muito grande aqui. É entusiasmo, aquele entusiasmo da alma, aquela felicidade que você fala, é uma felicidade divina isso aqui, né? Não é prazer e conexão com matéria. É algo muito maior que isso, tá? E o que eu... Lá no início do vídeo, eu comentei
sobre o momento da sociedade. Por que eu trouxe essa mensagem agora? Por que eu trouxe esse aprofundamento, esse assunto agora? Alguns dias, enfim, acho que umas 2 semanas, não lembro, não me recordo direito, mas faz uns dias que mais arquivos e mais informações sobre o caso Epstein saíram na mídia. E muitas pessoas envolvidas, muitos bilionários, muitos políticos, inclusive gurus da espiritualidade, enfim, muita gente envolvida, né, muitos famosos envolvidos, e desceu como uma bomba, né, para muitos, inclusive para mim, mesmo eu tendo a consciência de que o poder, e acho que muita gente que está me escutando também tem a consciência de que o poder está na mão de pouquíssimos, né, no mundo atual, choca, né, o quanto alguns se calaram, alguns fingem que não viram, né, alguns morreram porque tentaram falar, não julgando o comportamento e a atitude de ninguém, mas choca saber, né? Dói saber que a sociedade funciona dessa forma atualmente, mas ao mesmo tempo me veio muito a mensagem de que o modelo da sociedade atual não funciona. E para mim, né, já tinha estudado, já tenho visto muito a respeito desse conceito, e muitos espiritualistas que eu sigo, que eu confio, falando que estruturas iam se romper, que iam desmoronar, né? Do lado político, do lado de dinheiro, do lado financeiro, do lado de famosos, gurus, mestres, iam desmoronar porque estavam conectados muito com esse lado, vamos dizer assim, treva, né? E que estavam querendo manter a humanidade, né, nessa Matrix, isso quer dizer, nessa realidade fake, né? E nessa realidade, esses poderosos, né? Esse patriarcado vindo à tona. E aí, eu falei, cara, eu preciso gravar um vídeo falando das energias, explicando, né, pra mim como isso se manifesta na sociedade atual. E aí escancara, um caso como esse, escancara o quanto as energias estão desequilibradas. E aí, de novo, esses homens, que a grande maioria, né, era homem, que alguns, inclusive o Epstein já faleceu, mas eram homens que se entendiam, interpretaram, né, e se colocaram por superiores a mulheres, a energia feminina. Muitas crianças, meninas e meninos, mas crianças, eles estão muito mais conectados com o alto do que a gente, então eles têm esse equilíbrio mais aflorado, vamos dizer assim. Mas de qualquer forma, nem me atendo a isso. Homens se achando superiores a outros seres, né? Essa domesticação, essa serventia do lado serviçais, né? Então vocês servem a nós que somos superiores a você. E quem definiu isso, obviamente, sou eu. Sou muito mais inteligente, sou muito mais rico. O que o poder exacerbado, o que esse autoritarismo, né? O que essa rigidez moral, todo o desequilíbrio ali do lado sombra do masculino faz perante o feminino. E isso, pra mim, assim como política, né, direita e esquerda, assim como tudo, é reflexo da sociedade. O caso Epstein escancarando o quanto o modelo da sociedade é falho, o quanto há esse conceito de quem tem mais dinheiro, de quem tem mais poder, é soberano a quem não tem. E aí, a gente vive num modelo buscando ser essas pessoas que estavam envolvidas ou que simplesmente sabiam que estava existindo. Eles são grandes modelos pra gente e que acabaram virando arquétipos pra gente. Então, aqui a minha mensagem é da gente criticar, da gente se posicionar e falar assim, opa, o que está acontecendo? Quem que eu estou me espelhando? Quem é meu modelo? Quem é um mestre para mim? Não há mestre, não há guiança nessa existência, senão nós mesmos. Inclusive, para mim, no conceito de espiritualidade. Inclusive, quando a gente olha para a religiosidade, a gente olhar nesse poder interno e as respostas, para mim, existe um conceito muito lindo de que eu não sei nada do que há, mas tudo que há, a resposta está dentro de mim. E é mais ou menos isso, é aquele negócio que eu falo e sempre repito, de que quanto mais alinhado com nós mesmos, com o nosso divino, com o ser mais próximo nosso de Deus,
é a resposta pra gente. Tudo, não quero ser super cética e super xiita aqui de dizer que eu não faço curso, que eu não sigo alguém, que eu não tenho alguém como modelo. Óbvio que não. Mas é fechar os olhos, silenciar pra ouvir se aquilo faz sentido pra mim como alma. Se aquilo faz sentido pra minha vida, né? E aí a gente ir colocando isso no que permeia a sociedade, aonde entra, né, esse espelho, né? Porque, de novo, tudo isso que aconteceu com o caso Epstein é um grande espelho do que há nas nossas casas, do que há nos nossos países, do que há nas nossas famílias, do que há... Da gente questionar e falar assim, opa, é uma provocação para eu olhar as minhas sombras. Para quanto eu fui um abusador, para quando eu não respeitei as mulheres, né? Para quando eu não respeitei as crianças, obviamente dentro das devidas proporções. Aquilo são atrocidades, mas quantas histórias a gente sabe que existe de atrocidades dentro das casas? Existem estatísticas sobre isso, inclusive, que é o lugar mais inseguro para as mulheres é dentro de casa. Então, assim, da gente olhar para a sociedade e falar assim, é só um espelho. Não tá lá, tá aqui também. E eu tenho a responsabilidade de olhar para isso. De olhar de um jeito amoroso, de olhar de um jeito não de desconexão com o divino, mas de olhar como um propósito, de olhar e falar assim, eu preciso e eu vou encarar essa realidade da melhor forma possível. E a melhor forma possível é eu emanar cura, eu emanar amor, eu emanar benevolência, fraternidade, compaixão. O mundo tá vibrando medo, tá vibrando ódio, tá vibrando essa dualidade nos extremos, mas de uma forma que não tá ajudando, que não tá fazendo a transmutação, né? A gente tá indo para um caminho de desespero, muitas pessoas. O desespero faz com que a gente se desconecte completamente de quem a gente é. Eu tenho um conceito para minha vida, nos principais momentos de dor para mim, eu sempre coloquei, eu não escolho o cenário, eu não escolho o ambiente, eu só escolho uma coisa, a forma que eu vou viver. E a forma que eu vou viver, eu vou dar o meu melhor para agir de acordo com o que eu quero do mundo. Para mim, a gente tem um mundo pra gente o que a gente é, ou seja, né, o que a gente tem e enxerga da vida, se a gente enxerga a vida com gratidão, se a gente enxerga a vida com amor, a gente enxerga o mundo com sonhos e uma experiência divina, é isso que a gente vai ter em troca. Eu não tô colocando as pessoas que foram vítimas no lugar de responsáveis pelos que elas passaram, de forma nenhuma. Mas eu tô colocando como sociedade, tá na hora da gente tomar consciência, porque a gente não teve consciência até então. É tomar consciência do que há, desse modelo de sociedade, desse modelo de patriarcado, desse modelo de olhar a força masculina do lado sombra, inclusive, como mais superior, como empoderado, e olhar o feminino como o fraco, o frágil, o rival. É olhar e agir no nosso dia a dia de acordo com o que a gente quer para nossa humanidade. Você quer a humanidade sem compaixão? Você quer a humanidade sem gentileza? Não. Sem amor? Eu tenho certeza que não. Então, quanto mais a gente olhar para isso tudo que está acontecendo de uma forma que é um processo, né? Existem escrituras, existem conceitos em diversas religiões, em diversos livros, em diversos conceitos, enfim, espiritualidade, espiritismo, tudo falando sobre Apocalipse. E Apocalipse não no sentido de mundo vai acabar, meu Deus, entrar no desespero. Não. Apocalipse, se você for ver a etimologia, é revelação. Olhar como se fosse a revelação. A revelação para a gente ter algo melhor. Algo precisa ser sim destruído, ou seja, iluminado, para que mais luz entre. E mais luz está entrando. E se mais luz está entrando, é porque essa sombra vai embora. É igualzinho pra gente. Quando a gente consegue enxergar que algo está errado, ou seja, como humanidade, a gente está enxergando que algo está errado no poder, na sociedade como um todo, e muita gente está olhando para isso dessa forma, a gente está levando um holofote, a gente está levando uma luz. Quando a gente vai levando a luz, vai trazendo conhecimento. A casca da cebola vai saindo na sociedade. Ou seja, gente, para mim é muito mais do que o desespero, do que o medo. É muito maior do que isso, é olhar e tendo quase a confirmação de que está entrando mais luz para cá. Que existe sim uma revelação, que existe sim uma transição planetária. E esse planeta está indo sim para outros níveis iluminados. E essas camadas estão sendo mostradas. Estruturas estão sendo colapsadas. E a minha provocação aqui é pra gente emanar amor, pra gente emanar luz, emanar compreensão
emanar gratidão. Porque mesmo tudo estando desmoronado, se a gente olhar no aqui e no agora, para muitos, pra grande maioria inclusive que vai ver esse vídeo, tá tudo bem, tá tudo certo. E se a gente entrar em desespero do que tá acontecendo ao redor, mais desespero vai emanar para o mundo. A gente tem N casos cientificamente comprovados sobre o quanto essa emanação energética, seja, né, essa meditação em prol de cura, em prol do amor, em prol da sociedade, para crescimento, para luz e assim vai, o quanto isso beneficia a sociedade. Existiu diversos, um deles num livro do Joe Dispenza, que ele fala sobre, acho que DC, era uma das cidades mais violentas do mundo, e voluntários yogis fizeram meditação, né, durante um período, para que houvesse impacto, né, para que caísse o índice de criminalidade no local. E esse índice de criminalidade caiu um percentual acima do que eles estavam esperando. E cientistas fizeram cálculos e mostraram que seria um percentual quase que irrisório de coincidência. Ou seja, resolveu. E não é indo lá sozinho pra cima da montanha, meditando, que é a solução de tudo. É sabendo e tendo consciência das coisas. E eu não preciso, de novo, saber de tudo, mas é ter consciência do que está acontecendo para então emanar cura para isso. Emanar cura para essa rede, emanar cura para a humanidade, emanar amor para a humanidade, benevolência, compaixão e tudo que há de melhor e mais divino, que traga paz. Se a gente vier num movimento de que pessoas, sim, estão tendo essa mentalidade de cura, de amor e não desespero, mesmo sendo conscientes, mas sabendo que algo melhor está por vir, confiando, tendo fé nisso, quanto mais a gente atingir, né, quanto mais isso chegar na humanidade como um todo, eu tenho quase certeza, gente, que muita gente vai conseguir ser alertada, despertada, como muitos falam. Enfim, esse vídeo é conceitual, era um aprofundamento, mas também é uma provocação para essa sociedade atual, para que a gente vá entendendo que a única saída, ao meu ver, de diversas interpretações, inclusive, diversas formas, mas é a saída da reconexão, é de voltar para esse Deus interior, e esse Deus interior vai te dar respostas, e esse Deus interior vai te dar paz, vai fazer com que você emane todas essas sensações para o universo. E emanando isso para o universo, quanto mais a gente emanar essas sensações que trazem paz e amor, mais a gente vai ter isso de volta para o nosso planeta. Para nós e para o nosso planeta, assim vai. É isso. Fiquem na luz sempre. Espero de coração que eu tenha trazido um conhecimento, mas principalmente trazido uma iluminação para a vida de vocês. Tá bom? Porque para mim, com certeza, esse vídeo trouxe. Um beijo.